Olá, galerinha do mal, aqui é a HK Gil. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço adulto e respeitoso pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo. Existe uma coisa muito hipócrita numa mulher que passa horas dizendo que é empoderada, independente, livre e plenamente capaz de conduzir a própria vida, mas abandona toda essa postura na hora que a conta do restaurante chega na mesa. Ela tem salário, carreira, liberdade financeira e ela exige ser tratada como adulta em todas as decisões. Só que quando o garçom pergunta como vai ser o pagamento, algumas delas ficam esperando que o homem resolva tudo. E se ele fala em dividir, já começam as acusações. Falam que ele é mesquinho, que ele não tá interessado, que não sabe tratar uma mulher ou que ele não é homem de verdade. Só que o mesmo discurso que diz que a mulher não precisa ser sustentada por homem nenhum, ele acaba medindo o valor do homem pelo quanto ele tá disposto a gastar com ela. Ela quer ser reconhecida como igual, mas ela trata essa igualdade como uma ofensa quando ela precisa abrir a carteira. Porque a autonomia ela termina junto com o jantar e o empoderamento desaparece quando chega a maquininha. A ironia disso é que algumas dessas mulheres elas acabam agindo exatamente como os machistas que elas dizem tanto odiar. O machista ele mede o valor da mulher pela capacidade dela de cumprir o papel feminino tradicional. Já a feminista ela mede o valor do homem pela capacidade dele de cumprir o papel tradicional de provedor. Um questiona a feminilidade da mulher que não faz o que esperam dela, enquanto a outra questiona a masculinidade do homem que não paga a conta. Muda só quem tá sendo julgado, mas a lógica ela continua igual. O valor de uma pessoa é reduzido ao papel que ela devia cumprir por causa do próprio sexo. Como essa cobrança beneficia a mulher, ela recebe nomes mais bonitos, como cavalheirismo, atitude, esforço ou demonstração de interesse. O homem pode pagar porque ele gosta de oferecer, porque foi ele que convidou ou porque ele tá numa condição financeira melhor, e isso é um gesto bonito. O problema começa quando essa gentileza vira uma obrigação, e se ele não faz isso, elas usam essa situação para atacar o caráter ou a masculinidade dele. Porque uma gentileza que precisa ser exigida, ela deixa de mostrar generosidade e ela passa a mostrar que alguém está sendo submetido a uma expectativa social. Só que essa pressão não vem só da mulher que está sentada na mesa. Em muitos restaurantes, a conta e a maquininha eles vão direto para a mão do homem, como se todo mundo já soubesse que ele tem a obrigação de pagar. E quando o casal decide dividir, às vezes o garçom faz uma expressão de surpresa, uma pausa estranha ou dá aquele olhar torto. Aí o homem acaba sentindo que precisa explicar uma decisão que devia ser só do casal. Pouca gente olha pra mulher e pergunta por que uma adulta financeiramente independente não pode pagar pelo que consumiu. O julgamento quase sempre cai em cima dele. Já começa a pensar que ele tá sem dinheiro, que ele é mesquinho, que não tem interesse nela, ou que ele não sabe tratar uma mulher. A sociedade diz que a mulher deve ser tratada como independente, mas ela constrange o homem quando ele age como se ela fosse realmente independente. Uma justificativa muito comum é dizer que quem convida precisa pagar. A frase parece neutra, só que ainda existe a expectativa de que seja o homem quem toma a iniciativa, faz o convite, escolhe o lugar e corre o risco de ser rejeitado. E depois, como foi ele que chamou, a conta também fica com ele. Então parece uma regra igualitária, mas na prática toda a responsabilidade continua do mesmo lado. Uma mulher pode sim preferir um relacionamento tradicional, onde o homem assume a maior parte das despesas. Não existe problema em querer esse tipo de relação, desde que exista honestidade. Porque uma relação tradicional também envolve expectativas, deveres e contribuições dos dois lados. Mas a incoerência aparece quando alguém usa o discurso moderno para rejeitar qualquer obrigação feminina, mas volta para a tradição sempre que ela oferece alguma vantagem financeira. E essa contradição fica ainda mais evidente quando o relacionamento chega no casamento. Aqui é importante separar duas situações. Na comunhão parcial, que é o regime usado quando normalmente o casal não sabe o que escolhe, os bens que cada pessoa já tinha antes do casamento continuam sendo delas, enquanto o patrimônio construído durante o casamento ele vai ser dividido. E essa divisão não é o problema, porque reconhecer aquilo que o casal construiu durante a vida juntos é justo. O problema aparece na comunhão universal. Nesse regime de forma geral, os bens que os dois já têm e o que eles ainda vão conquistar entra na divisão, então inclui o patrimônio adquirido antes do casamento, a não ser com algumas exceções que existem na lei. Mas para escolher esse regime, o casal precisa fazer um pacto antinupcial. E ele não é colocado automaticamente quando as pessoas se casam. Então, pela lei, o homem não é obrigado a aceitar a comunhão universal. Os dois precisam concordar. O problema é a pressão emocional e social que pode aparecer quando alguém fala em querer proteger o patrimônio que construiu antes daquele relacionamento. Em vez dessa decisão ser vista como um planejamento responsável, a pessoa pode ser acusada de não confiar no casamento, de já estar pensando na separação antes mesmo da cerimônia, ou até de amar mais o próprio dinheiro do que o parceiro.
Fora que também tem uns amigos e os familiares que também podem tentar colocar isso na cabeça da mulher e que ela deveria exigir a comunhão universal. E o argumento é que se o homem realmente pretende ficar com ela pra sempre, ele não devia se importar em dividir tudo. E assim, uma decisão sobre patrimônio vira uma prova de amor. O homem precisa colocar na mesa não só aquilo que ele vai construir com a esposa, mas também tudo que ele conquistou antes mesmo de conhecer ela. E é aí que a contradição da conta do restaurante ganha outro peso. Porque dividir metade do valor de uma refeição pode ser tratado como humilhação ou falta de cavalheirismo. Mas algumas dessas mesmas mulheres não veem problema nenhum em receber metade do patrimônio que foi construído antes delas mesmas fazerem parte da vida daquele cara. Na comunhão universal, esse direito vale para os dois. Se a mulher tinha mais patrimônio antes do casamento, o homem também pode sair beneficiado. Então a crítica não é contra a existência desse regime, porque adultos têm liberdade para escolher. A crítica é contra a postura de alguém que entra numa relação, pressiona para receber parte dos bens que não ajudou a construir e, ao mesmo tempo, considera ofensivo dividir a conta de um restaurante. Dividir aquilo que o casal construiu junto tem uma justificativa muito clara. Os dois podem ter contribuído com dinheiro, trabalho dentro de casa, criação dos filhos e apoio na carreira de um ou do outro. Mas dividir aquilo que uma pessoa conquistou anos antes do relacionamento é uma decisão completamente diferente. Porque ela pode decidir fazer isso por amor, confiança ou até por planejamento familiar. Mas o que não deveria acontecer é transformar essa decisão numa obrigação moral. Se a mulher realmente defende a autonomia, ela também devia respeitar o direito do homem de proteger o patrimônio que ele construiu antes dela. Escolher comunhão parcial ou separação total não significa necessariamente falta de amor. Pode significar que ele só acredita que cada pessoa deve continuar com aquilo que construiu individualmente e dividir o que o casal construiu depois. Só que algumas pessoas acham ofensivo quando o homem coloca esse limite, mas não vem problema nenhum em pedir acesso à metade de algo que nunca ajudaram a construir. A independência é lembrada na hora de rejeitar deveres, mas é esquecida quando aparece a chance de receber vantagem no patrimônio. E os antigos papéis também continuam aparecendo quando o casamento termina e existem filhos. Em 2024, a guarda compartilhada apareceu em 44,6% dos divórcios judiciais com filhos menores. Já a guarda exclusiva da mãe ficou em 42,6%, enquanto a guarda exclusiva do pai apareceu só em 2,8%. Isso não quer dizer que só 2,8% dos pais convivem com os filhos, porque muitos deles estão na guarda compartilhada. E esse número também não mostra quantos homens chegaram a pedir a guarda exclusiva. Mas mesmo assim, a diferença é enorme quando a responsabilidade fica concentrada nas mãos de um dos pais. Porque a sociedade continua olhando para a mãe como uma cuidadora natural, enquanto o homem é visto principalmente como provedor. Quando ele não participa da criação dos filhos, ele é chamado de ausente. Só que quando ele quer participar de forma realmente igual, ele tem que provar que as intenções dele são verdadeiras. O vínculo da mãe com os filhos costuma ser tratado como algo natural, enquanto o vínculo com o pai muitas vezes tem que ser provado e aprovado pelas pessoas. O homem é tratado como indispensável quando chega uma despesa, mas a capacidade dele de cuidar pode ser deixada em segundo plano. O dinheiro dele é visto como obrigação, enquanto um vínculo com os próprios filhos, em muitos casos, é tratado como algo que pode ser negociado. Se mulheres não nascem obrigatoriamente para cuidar, homens também não nascem só para pagar. Um pai responsável não devia ser reduzido a pensão, visita e responsabilidade financeira. O ponto central é muito simples. Algumas feministas defendem a igualdade, enquanto essa igualdade aumenta a liberdade e as vantagens delas. Mas quando ela começa a exigir reciprocidade, contribuição financeira, respeito pelo patrimônio do outro ou a perda de privilégios tradicionais, o discurso muda. Elas escolhem só as partes que beneficiam elas e ignoram tudo que também traria responsabilidade. Elas querem a liberdade moderna para a mulher, que ninguém diga como a mulher deve agir, mas elas continuam falando que os deveres tradicionais são para os homens e continuam dizendo que o homem de verdade precisa convidar, pagar, proteger e prover. Uma mulher pode querer um relacionamento tradicional e também pode querer uma comunhão universal e um homem que pague todos os encontros. Mas o problema é transformar essas preferências em obrigações masculinas e ao mesmo tempo rejeita qualquer expectativa parecida sobre ela mesma. Quer independência? Então assuma também as responsabilidades da independência. Quer parceria? Então contribua para essa parceria. Quer o fim dos papéis tradicionais? Então questiona também os papéis que ainda trabalham ao seu favor. Porque o empoderamento é engraçado, ele desaparece quando chega a conta, né? E isso acontece porque a conta nunca foi sobre igualdade, foi sobre conveniência usando a linguagem da igualdade.
Se você gostar do vídeo, deixa o like e aperta o botão de hype se ele estiver disponível e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Seu visual fica poderoso. Seja um Kaiju monstruoso.